Vocês estão vendo o slide? Estou conseguindo ver? Sim. Ótimo. Vamos lá. Olha, Tô. hoje nós vamos falar um pouco sobre a região centro-oeste. Então, primeiro, é importante a gente saber como essa região é formada. Ela é formada praticamente por 3 estados, né? Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, mais o Distrito Federal, que fica ali naquele território próximo a Goiás. É a região menos populosa do país e corresponde a 20% do território nacional. Se a gente for pegar o território do Brasil, como vocês podem observar aqui, ó, esse mapa do Brasil, e está aqui destacado em laranja a região centro-oeste. Então, você vai entender que ela corresponde a 20% de todo esse território. Bem, nós temos várias expansões das fronteiras agrícolas, né, e agropecuárias. Essa expansão dessas fronteiras, ou seja, o intenso cuidado, o intenso investimento nessa parte, nessa questão econômica, na agricultura e na pecuária, vem atraindo diversos fluxos de imigrantes. Só deixa eu aceitar aqui alguns alunos. Diversos fluxos de imigrantes, né, para essa região. Bem, falando sobre algumas questões naturais da região centro-oeste, né, o relevo é formado por planaltos e chapadas e atuam como divisores de água. Então, quando você estuda bacias hidrográficas, você vai ver que essas bacias elas possuem divisores de água e aqui na região centro-oeste tem vários planaltos, né, e chapadas que funcionam assim. Lembrando que divisores de água precisa ser elevado, ou seja, precisa ser um relevo maior. Então, eu tenho planaltos baixos, né, aqui, eu tenho planícies, planaltos médios, esses amarelos, e serras e montanhas. E essa parte aqui laranja. E aqui tem a grande planície, né, do Pantanal. As bacias que estão situadas aí são as bacias de Tocantins, Araguaia, Paraguai e Paraná. Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida, galera? Não, professora. Ok. Então, aqui tem um mapa mais detalhado, né, disso, com os tipos de planaltos, né, planícies. Aqui são divisores de água, para vocês saberem o que é. Nós temos aqui, olha, isso aqui é uma bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, geralmente, ela tem sua nascente aqui, o rio maior, né, o rio principal. E esse relevo aqui, ele funciona como divisores de água. Aqui é só uma. Aqui eu tenho 2 bacias hidrográficas e olha aqui o interflúvio ou divisores de água. A água que vai cair aqui vai ser dividida tanto para essa bacia quanto para essa bacia. Por isso que eles recebem esse nome de divisão de água. Divisores de água, perdão. O clima da região é tropical, equatorial e subtropical. Então, essa parte verde aqui é o clima equatorial, está mais próximo à região norte, né? Como vocês podem ver aqui as fronteiras com a Amazônia, com o Pará, com Rondônia. Tem um clima tropical no centro, Mato Grosso do Sul e Goiás. E aqui em Mato Grosso do Sul ainda tem um clima subtropical pela proximidade com o Trópico de Capricórnio, como vocês podem observar aqui no mapa. A vegetação lá é de acordo com o clima, então eu tenho uma vegetação aqui, ó, floresta equatorial, onde o clima é equatorial, aqui também, nas proximidades aqui com a região norte. Eu tenho a maior parte dessa região marcada por cerrado, né, a vegetação predominante é cerrado, onde o clima é tropical. Eu tenho essa vegetação do Pantanal aqui nessa planície do Pantanal. Tem um campus, né, aqui, onde eu vou ter aquele clima subtropical por causa do trópico. E vou ter campos por aqui também, esse tipo de vegetação. Olha, não tem tudo isso no livro de vocês, mas eu quis dar um enriquecido nesse conteúdo. Então, eu trouxe todos os aspectos da região, ok? Densidade demográfica. Olha, essa região centro-oeste abriga 16 milhões de habitantes, apresenta a segunda maior densidade demográfica do país. Ela perde para a região norte, né? Nessa situação, nessa questão de densidade demográfica, que é a quantidade de pessoas que habitam um quilômetro quadrado. Ela perde para a região norte. A região norte é menos povoada ainda que a região centro-oeste.
Na região centro-oeste eu tenho 10 habitantes por quilômetro quadrado. A população vem crescendo e estão principalmente nas capitais. Como vocês podem observar nesse mapa aqui, ó, Cuiabá, Brasília, Goiânia, Campo Grande, Dourados. São esses lugares, né, esses centros urbanos maiores e mais atrativos que concentram essa população. Bem, aí na região centro-oeste, como eu falei para vocês sobre as fronteiras agrícolas, que eu tenho uma potência, né? Eu posso considerar essa região como uma potência agropecuária. Porém, sua população é predominantemente urbana, ou seja, o predomínio, a maior quantidade de pessoas estão na cidade. E o restante do território é destinado à plantação ou à pecuária. Até aí, alguma dúvida? Então, antes de falar sobre essa parte do Complexo Regional do Nordeste e a gente falar da região Nordeste, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da tradição do espaço agrário da região Sul. Bem, o espaço agrário da região Sul é um espaço voltado à policultura, ou seja, eu tenho uma diversidade de cultura muito grande, frente a alguns lugares onde eu tenho o foco na monocultura, que é um tipo só de plantação que se tem. Entretanto, né, algumas atividades agrícolas começaram a ser instaladas nessa região. Essa policultura, ela é de origem europeia, ela foi trazida pelos europeus que foram morar naquela região. E hoje, no século XX, nós temos muita modernização dentro do campo. Lembram do campo e cidade que nós estudamos? Sim. Então, toda aquela modernização se instalou também nessa parte da região, né, da região sul. Nós temos aí, quando a gente vai estudar complexos, que é voltado à questão econômica, como esse aqui do Nordeste, a gente vê que algumas regiões têm um destaque maior, a atividade econômica de algumas regiões se destaca. No Centro-Sul, na região sul, eu tenho destaque para a indústria, para o comércio, né, para o setor terciário da economia, mas eu tenho também esse destaque na agricultura e na pecuária, principalmente pela modernização no campo. Quando você vai ali para o espaço da região sul, centro-oeste, você vai ver uma modernização intensa do campo. Uso de maquinário, de defensivos agrícolas, de incentivos agrícolas também. No norte do Paraná, nós temos a cafeicultura, né, como um destaque. Olha, na página 245, acompanha aí, norte do Paraná. Área de expansão da cafeicultura paulista na primeira metade do século XX, mas que atualmente assiste ao avanço do milho e da soja. Foi uma região bastante influenciada, né, pela cafeicultura paulista no século XX, mas que hoje, nessa região no norte do Paraná, eu vou ter duas culturas diferentes, né, que é o milho e a soja se destacando. O problema é o seguinte, as matas que ali tinham, matas tropicais, foram derrubadas tanto para a plantação de café, quanto para a plantação de milho e soja, que não deixam de ser, né, culturas que não têm uma rica biodiversidade, não tem muitos animais, uma diversidade de plantas, não é como a floresta amazônica da vida, ok? Na Serra Gaúcha, o que é que se produz ali? Hã? Gente? Na Serra Gaúcha. Você falou... Oi? Gente, na Serra Gaúcha vai se destacar o vinho. A produção de uva. Então, a cultura da uva é muito intensa ali nessa região da Serra Gaúcha. O clima também influencia bastante. Olha aí a foto abaixo, a imagem abaixo, do tópico região da Oh, meu Deus. que foi? Eu deixei uma hora de ligar, tava conversando com meu irmão com um assunto particular aqui. Meu Deus. Mas ninguém não ouviu, não, particularmente.
Glória a Deus. Então, a região da Serra Gaúcha, gente, ela é própria destinada à produção de vinho. É muito famosa por produzir uvas de boa qualidade e produzir vinhos também de boa qualidade. Já na página 246 tem a região das Coxilhas. Bem, essa região, né, se estende pelos estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E aí nós temos a agropecuária e a indústria, né, como destaque para essa região, e algumas culturas, como soja de milho, como já foi dito, no Paraná e no Rio Grande do Sul. O óleo, o farelo, para a ração, o trigo, são destaques também nesses lugares. A produção disso é destaque nesses lugares. Minas Gerais, gente, já vem, né, com a agricultura mais tradicional, e Minas Gerais é uma das maiores produtoras de café, um dos maiores, um dos estados que produz mais café. Então, ele produz cerca de metade do café nacional. E chegamos à nossa região Nordeste, ok? Estão conseguindo ver o slide? Sim. Ótimo, vamos lá. Complexo Regional do Nordeste. Deixa eu aqui expandir esse slide. O Complexo Regional do Nordeste, gente, ele compreende esses estados aí. Eu não estou falando da região Nordeste, eu estou falando de um complexo. Significa que esse complexo vai ter mais de um estado e vai ter estados além do Nordeste para porções territoriais de outras regiões. Vamos lá, mas a gente vai entender a formação da nossa região. E a nossa região, ela tem mais ou menos 1,5 milhões de quilômetros quadrados, corresponde a 18% do território nacional e tem uma população enorme, né, de 53 milhões de habitantes. A atual configuração do território vem de uma série de processos históricos, como a gente sabe, né, que foram transformando essa região ao longo do tempo. Inclusive, seus limites territoriais, a quantidade de estados que formariam essa região, e a gente sabe que essa divisão regional dos lugares se dá pelas características comuns, como características naturais, sociais, econômicas, culturais. Tudo isso é levado em consideração. Bem, no século XVI e XVII, mais ou menos, o litoral nordestino teve grande importância para o Brasil, né, dentro do Brasil, mas principalmente para a coroa portuguesa. Esse litoral chegou a ser a região mais importante e valorizada do território nacional. O Nordeste, gente, foi a primeira área ocupada pelos colonizadores. Então, se foi a primeira área ocupada pelos colonizadores, que eram, nesse caso, os europeus, né, no caso do Brasil, a região Nordeste, principalmente no estado da Bahia, Salvador, né, Bahia, foi tida como um importante ponto estratégico de dominação dentro do Nordeste, ou dentro do Brasil. Porque a região Nordeste foi o principal centro político e econômico no século XV e XVII. E, meus amores, por que você acha que essa região é tão importante? Hã? Vocês estão aí ainda? Sim, só que Sim. Gente, essa região foi muito importante porque foi aí que começaram as primeiras atividades desenvolvidas pela coroa, como, por exemplo, o domínio, extração de pau-brasil, plantação de cana-de-açúcar. Essas as primeiras atividades que os colonizadores fizeram aqui no Brasil foi nessa região nordeste, no litoral nordestino especificamente. Bem, a economia açucareira, né, foi determinante nesse complexo regional, que a gente entende hoje como complexo regional. A organização do território foi totalmente transformada, porém,
essa cana-de-açúcar, para a cana-de-açúcar ser plantada, se desenvolver, precisou se tirar muito da vegetação original aqui do litoral, que era a Mata Atlântica. Então você ainda encontra alguns resquícios de Mata Atlântica no litoral nordestino, inclusive aqui também em Alagoas, mas foi muito destruída essa vegetação para plantar a monocultura. Nesse caso, é a cana-de-açúcar. Bem, nós temos também o aumento da presença de povos africanos já nesse complexo regional do Nordeste, principalmente na cidade de Salvador, então capital da colônia, porque era lá que era o ponto de recepção dos imigrantes africanos. E assim, não era uma recepção legal, eles também não vinham aqui porque queriam, eles eram forçados a vir, eles eram trazidos para serem usados como mão de obra escrava dentro do território. Então quem ia fazer o trabalho pesado, aquele trabalho que ninguém queria fazer, ia estar em condições subhumanas, eram os africanos, que eram pegos lá da África, lembrando que a Europa já estava explorando a África há muito tempo, e eles pegavam essas pessoas da África, do continente africano, e traziam para o Brasil para trabalharem de maneira escrava. Bem, agora depois de um tempo, o Nordeste começa a perder gradativamente a importância, principalmente entre o século XVII e XIX. Bem, no século XVII e XIX, a mineração começou a ser a principal atividade econômica do país. Com isso, os olhares ficaram voltados à região que a gente conhece hoje como região sudeste. Então, o Estado de Minas Gerais chamou a atenção, né, dos colonizadores, chamou a atenção daqueles que estavam aqui e começou a influenciar migração, fixação ali dentro daquele estado. Já no século XIX, a principal atividade era a borracha, no norte, e café no sudeste. Então, a gente já estudou esses ciclos econômicos e a gente viu que cada região atraiu fluxos migratórios de uma maneira diferente por causa da atividade econômica que estava sendo desenvolvida. Veja nesse slide, eu consigo apresentar 3 atividades para vocês. Olha, no sudeste, né, Minas Gerais, eu vou ter a atividade, a mineração, né, como uma atividade muito importante. No século XIX, eu vou ter a borracha no norte, né, e o café também no sudeste, e tudo isso vai atraindo pessoas, são pontos atrativos para pessoas trabalharem. Os lucros de café, né, determinaram o início da industrialização, lembrando que o café está aqui no sudeste, então a industrialização ela também começa a partir daí, né? Os lucros do café levaram a criar uma estrutura para que a industrialização fosse possível. E o interior do Nordeste passa a ser uma área de repulsão, principalmente por causa da seca. Se, por um lado, o Nordeste, entre o século XVI e XVII, foi um lugar muito importante, né, para o desenvolvimento nada, porque desenvolvimento eu só falo quando é social. Mas se ele foi muito importante para as atividades econômicas que os colonizadores pretendiam, depois de um tempo ele passou a ser uma área de repulsão, principalmente pelas questões naturais, como a seca, que acabava com as expectativas das pessoas migrarem para o Nordeste. O Nordeste pega uma grande parte do sertão, tem outra parte que é agreste, onde o clima é diferente da região sudeste. Alguma dúvida até aí? Não. Então, há uma crescente migração, né, em direção à região centro-sul, que é sudeste, os estados do sudeste, sul e alguns estados do centro-oeste. Porções territoriais também do centro-oeste são englobadas, são juntas e formam essa região centro-sul. Que aí eu tenho uma grande dinâmica industrial, comercial, tenho uma grande dinâmica também no campo e atrai muitos imigrantes. Falando sobre as sub-regiões do Nordeste, olha, aqui tem um mapa físico, o Nordeste ele é dividido nessas 4 zonas, sub-regiões. Aqui eu vou ter a zona da mata, que ganha esse nome por causa da Mata Atlântica. Se vocês forem para algum lugar, vai passar na zona da mata, lembrem, recebe o nome de zona da mata porque é nessa zona que tinha Mata Atlântica. Aqui eu tenho uma região de transição, que é o Agreste. Ele nem tem um clima tão úmido quanto esse daqui, e nem tem um clima tão seco quanto essa parte aqui amarela, que é o sertão. Então, aqui eu vou ter um clima semiárido, aqui eu vou ter um clima um pouco tropical, um pouco semiárido, e aqui eu vou ter um clima tropical úmido. Aqui eu já vou ter
uma outra região de transição que é o meio norte, que vai receber influência daquela parte norte, do clima equatorial. Então, essas são algumas características naturais da região nordeste. Gente, alguma dúvida até aí? Não. Vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica econômica dessas regiões. Apesar de ser a menor, né, dentre as regiões, é a mais urbanizada, a Zona da Mata. Nessa região, eu tenho as maiores densidades demográficas do Nordeste. Devido ao clima tropical, a Mata Atlântica ocupa a maior parte dessa sub-região. Atualmente, gente, tudo bem. Eu vou ter as maiores concentrações industriais e urbanas, eu vou ter um grande dinamismo econômico nessa região, na Zona da Mata. É uma Zona da Mata também conhecida como Zona da Mata Açucareira, que vai entre o Rio Grande do Norte e Bahia, por causa da grande plantação de açúcar. Mas também tem alguns problemas, claro. Pobreza, miséria, mão de obra mal remunerada, violência, submoradias. Eu tenho também, dentro da Zona da Mata, a Zona do Cacau, na Bahia, que fica entre Ilhéus e Itabaúna, e atualmente é a maior produtora de café do Brasil, ou de cacau do Brasil. Então, eu tenho uma diversidade econômica muito grande nessa parte da Zona da Mata, dentro do Nordeste. Gente, tem alguma dúvida? Não.